Boa tarde, pessoal. Meu nome é Ana Letícia De Fiore, sou professora da Universidade Federal do Acre, do curso de Ciências Sociais. Essa aula, Como Ler Textos Acadêmicos, é uma aula que pertence ao programa da disciplina de Introdução à Antropologia. Mas, ao contrário das outras aulas dessa disciplina, eu optei por deixar essa aula disponível de modo aberto no nosso canal no YouTube, porque talvez aquilo que a gente vai discutir aqui hoje possa ser útil para alunos e alunas que estão cursando outras disciplinas ou mesmo outros cursos aqui na nossa faculdade. Então eu espero que a aula de hoje possa servir de apoio para vocês poderem se familiarizar melhor com uma das práticas acadêmicas principais, que é a leitura, e que possa ajudar vocês a estudar e a ter um melhor desempenho com menos sofrimento na universidade. Vamos lá? Como eu sempre faço, eu gosto de apresentar um percurso da aula. Então, primeiro eu vou discutir com vocês um pouco a ideia de letramento acadêmico, né? Como é que a gente aprende a ler de uma maneira diferente quando está na universidade. A partir disso, eu gostaria de falar um pouco para vocês das diferenças dos gêneros textuais, né? A gente vai aqui ver alguns exemplos de diferentes textos, diferentes escritos e como é que a gente se relaciona com eles. Em seguida, nós vamos falar de gêneros textuais acadêmicos, ou seja, aquilo que a gente lê no contexto da universidade, no contexto do fazer científico. Quais são as suas características, né? Como é que a gente faz as leituras desses textos acadêmicos? Quais são os principais vícios de leitura que a gente tem? Como é que a gente intervém nos textos que a gente está lendo? E, por fim, uma discussãozinha sobre como ler em condições adversas. Vamos lá? Bom, essa é uma aula feita para o curso de Ciências Sociais, né? Então, a primeira coisa que eu queria dizer para vocês, que já devem ter percebido isso nessa altura do campeonato, é que o curso de Ciências Sociais trabalha principalmente apoiado por textos. Aquilo que a gente mais faz no curso é ler, comentar, debater e escrever textos escritos por autores e autoras que podem ser clássicos, podem ter escrito há mais de 2000 anos atrás ou podem ser nossos contemporâneos, mesmo nossos colegas. Muito do desenvolvimento das disciplinas nas ciências sociais acontecem pela relação entre os textos. Como é que os debates públicos dentro das ciências sociais se dão por diferentes artigos, por diferentes livros, as leituras que são feitas por diferentes autores, as diferentes interpretações. Então, a gente acompanha esse debate quando a gente lê esses textos e começa também a conseguir fazer relações internas ao texto e externas a eles. Por isso eu digo para vocês aqui que os textos são a matéria-prima das nossas aulas e também aquilo que produzimos. Eu digo mais, os textos são os nossos laboratórios. Assim como quando você vai para um laboratório de química, você tem um monte de equipamentos que vão misturar substâncias ou decantar substâncias, ou medir temperaturas, medir densidades, ampliar microscopicamente, né, alguma coisa que está sendo examinada. Assim como num laboratório de criação artística você vai ter diferentes mídias, diferentes tintas, diferentes superfícies para pintar, materiais para esculpir, figurinos para montar personagens cênicos, a gente tem o nosso laboratório que também são os textos. Então, a gente tem que pensar nos textos não só como uma coisa acabada, que a gente vai consumir numa leitura passiva, mas como uma coisa que faz coisas, né? O texto tem operações acontecendo ali dentro, conforme as palavras e as frases são utilizadas, que a gente pode descobrir. E a gente tem operações de decodificação dessas palavras. Por isso, os textos com os quais trabalhamos exigem uma técnica de leitura. Ou seja, não basta apenas ser alfabetizado ou alfabetizada, ou mesmo gostar de ler. É preciso aprender a ler de um modo específico. É claro que gostar de ler ajuda muito. Então, se você, por algum motivo, tem um certo trauma, tem uma certa resistência com a leitura, a gente precisa conversar sobre isso e encontrar maneiras de deixar você mais assim, amigável com a leitura, né? E eu sempre recomendo isso, não só para quem tem aula comigo, mas de modo geral, que é sempre possível aprender a gostar de ler. Basta você encontrar aquilo que te motiva. Então, ler outras coisas que não são a literatura acadêmica pode nos ajudar a ler melhor academicamente,
um pouco porque tira nossas travas e nos acostuma com uma certa postura corporal, uma certa atenção, uma certa concentração com a leitura. Você pode começar lendo livros religiosos, histórias em quadrinho, literatura, romance, aquilo que tem assuntos que te interessam. Pode ser resenhas esportivas, mas encontre espaços na sua vida para que você leia um pouco de maneira descompromissada, porque isso vai te ajudar a ler na universidade também. E uma coisa que é sempre muito importante dizer é que o nosso letramento não acaba na infância. Existem alguns autores, alguns historiadores que falam como aprender a ler é uma espécie de rito de passagem na nossa infância. É o momento em que a gente começa a adentrar uma espécie de vida adulta, seja a gente aprendendo a ler com 5, 6, 7 anos de idade, seja o pessoal que tem uma escolarização tardia, né? Vocês provavelmente vão encontrar na família de vocês exemplo de pessoas que vêm da zona rural, que vêm do seringal e que aprenderam de ler bem mais tarde. De qualquer forma, isso representa um certo rito de passagem para o mundo adulto da comunicação escrita, de uma comunicação mais formal. Mas a gente tem a impressão de que tem um momento em que a pessoa não sabe ler, depois ela sabe e pronto, acabou. E isso não é verdade. A gente está sempre aprendendo a ler de maneiras diferentes. Então, o letramento é sempre um processo. A gente aprende a ler quando a gente entra numa rede social nova. Porque o que a gente lia na época que a internet era feita de blogs é um pouco diferente de como a gente lê hoje um tweet, uma postagem no Instagram. Então isso também é uma forma de letramento. E por isso, quando a gente tem dificuldade de compreensão de um texto, é importante que a gente não ache que o problema é com a gente, que a nossa falta de inteligência, a nossa falta de capacidade, porque ler também é um ato de generosidade e paciência com você mesmo. Você tem que ter calma, respirar fundo, voltar naquele parágrafo, porque a leitura e a escrita na academia, elas exigem uma certa aprendizagem, um certo treino. E se a gente fica muito tempo sem treinar, sem ler, é como uma atividade física. A gente vai ficando um pouco mais travado, até pegar o ritmo de novo. É importante dizer para vocês que a leitura, e principalmente a leitura acadêmica, exige uma certa concentração, que também pode ser treinada e exercitada. E por isso é importante dizer que a leitura é prejudicada por interrupções constantes. E a gente vive um modo de vida hoje que cobra da gente que a gente seja o tempo todo interrompido, que cobra que a gente seja multitarefa, que a gente consiga assobiar e chupar cana ao mesmo tempo, que a gente esteja desempenhando uma tarefa profissional e ao mesmo tempo com o celular na mão, sabendo o que está acontecendo com o nosso irmão que está tentando comprar um carro, sabendo que o nosso filho vai não sei aonde, que faltou pagar a conta de luz, que o Corinthians está perdendo. Tudo isso são pequenas interrupções da nossa atenção, da nossa concentração, que deixam a gente nesse modo multitarefa, o que é um mecanismo adaptativo para a nossa sociedade hoje, mas que, por outro lado, diminuem a nossa capacidade de concentração e, portanto, de compreensão das nossas leituras. Então, é importante esse exercício, que vocês possam reservar um tempo para suas leituras no qual você não vai estar fazendo outra coisa. Que seja 10, 15 minutos em que você consiga dizer para você mesmo: estou offline, não liguem para mim, não me mandem mensagem, não me peçam para tirar o lixo do banheiro, esse momento eu estou lendo. E você treine um pouco essa atenção única na tarefa da leitura. Porque isso vai te ajudar em momentos em que você não vai poder ter essa atenção única, mas que você vai conseguir ter uma maior concentração naquilo que você estiver lendo. Então, uma dica bem prática que eu dou para vocês é que quando vocês estiverem usando o celular para ler, que eu sei que muitos de vocês fazem, deixa o celular um pouquinho no modo avião, porque a internet dele é cortada e aí as mensagenzinhas das redes sociais não ficam chegando. E aí vocês conseguem se focar melhor na leitura de vocês. Da mesma maneira, é melhor ler se vocês estão num ambiente que não tem muito barulho. Então, se vocês estão sozinhos ou sozinhas em casa e vocês vão ler o texto da universidade, desliga a televisão. Algumas pessoas gostam de ler com música ou só com música instrumental, outras não. Isso vocês podem descobrir. Eu gosto de ler com música, por exemplo.
Mas assim, não é com qualquer música que eu consigo ler bem. Então a gente vai escolhendo o nosso repertório de leitura, digamos assim, né? E a leitura pode exigir pausas. Vocês vão ler cada vez mais textos mais longos ao longo do curso. E vocês não precisam ler esse texto numa sentada só. Agora, fazer uma pausa é diferente do que fazer uma interrupção. Quando você fica sendo interrompido, você nunca consegue mergulhar naquela leitura, porque a cada 20 segundos eu quero mexer no celular, eu estou falando com a minha mãe, eu estou não sei... Isso é interrupção. Você está cortando a sua atenção. A pausa é um momento que você conclui uma sessão do texto, né? Termina um argumento, termina um exemplo, alguma coisa que o autor está fazendo naquele texto. Você fala, vou fazer uma pausa. Você marca aquela página, você deixa alguma coisinha em cima do seu papel para saber onde você parou. Se você estiver num texto físico, você pode pegar um lápis, fazer um xizinho. Se você estiver lendo no computador ou no celular, você pode usar uma ferramentazinha para fazer um grifozinho onde você parou, para você não se perder. E você vai fazer aquilo que você precisa para dar uma relaxada, né? É importante a gente fazer pequenas pausas, porque a gente tem um limite de quanto a gente consegue se concentrar numa tarefa só. Ao longo do tempo, treinando, vocês vão conseguir se concentrar por muito mais tempo. Mas mesmo assim, é importante fazer pausas de vez em quando, porque o nosso corpo precisa se movimentar, né? Se a gente fica sentado o dia inteiro, a gente começa a ter um monte de problemas posturais, problemas na lombar, problemas na cervical, problemas nos pulsos. Então a gente precisa levantar para se alongar e a gente precisa tomar água. Eu estou gravando esse vídeo com um copo d'água do meu lado. Além de tomar água, vocês vão provavelmente precisar ir no banheiro e fazer essas coisas, né? Então a gente tem que cuidar do nosso corpo enquanto a gente está estudando. Parece bobagem dizer isso, mas quando a gente pesquisa, como por exemplo, tem uma colega no nosso departamento que pesquisa adoecimento no contexto do trabalho. Muitos adoecimentos no contexto do trabalho têm a ver com as pessoas negligenciando essas pausas, o alongamento, o consumo de água, o que vai gerando um desgaste do nosso corpo. Então eu sempre vou insistir nisso, tomem água e se alonguem. Bom, quando a gente pega um texto para ler, às vezes o texto é muito difícil, tem um monte de palavras que a gente não sabe, a gente se sente burro, a gente se sente frustrado. E aí o que a gente faz muitas vezes? A gente considera essa leitura difícil e vai lendo por fragmentos. Opa, esse parágrafo eu entendi. Então eu grifo ele e falo, nossa, esse parágrafo me salvou 3, 4 parágrafos que eu não estou entendendo nada, eu vou pulando, passando muito rápido. Isso pode dar uma sensação de que a gente está agilizando a nossa leitura, tornando ela mais rápida, mas isso prejudica a nossa leitura. Então eu recomendo que vocês sempre, por mais que o texto seja difícil, que vocês não pulem partes do texto, porque vocês precisam de uma visão de conjunto. A gente vai retomar esse ponto hoje ainda. E é importante que vocês saibam que a gente vai ler bastante no curso de Ciências Sociais. Então, não dá para confiar apenas na memória, que vocês vão ler e vocês vão lembrar. É importante que vocês atrelem o hábito da leitura com um hábito de registro, de anotação, de escrita. E, posteriormente, a gente vai fazer num outro vídeo uma discussão sobre como produzir bons fichamentos, que são os nossos principais instrumentos de uma leitura aplicada num curso de Ciências Humanas. Todos os textos que vocês acessarem nas aulas e as suas anotações, os seus fichamentos, podem ser arquivados em suas casas ou em seus espaços virtuais. Quem é aluno da Universidade Federal do Acre está beneficiário do pacote do G Suite, que é da empresa Google, que dá um espaço virtual de armazenamento no e-mail, chamado Google Drive. Então eu sugiro que vocês peguem esses textos que estão disponíveis para vocês lerem nessa e nas outras disciplinas e vocês criem pastas no seu Google Drive, onde vocês vão salvar as suas próprias cópias desses textos. É bom vocês colocarem isso nesse ambiente virtual, porque se o seu celular quebrar, for roubado, qualquer coisa dessas acontecer, você não vai perder essas informações. A mesma coisa vale para as anotações de vocês, para os fichamentos que vocês forem fazer, para os trabalhos que vocês forem entregar para avaliação das disciplinas. É bom manter isso guardado, porque às vezes você pode reaproveitar uma ideia que você usou num trabalho que tem um assunto parecido mais para frente.
Você quer recuperar o mesmo conceito que você usou de um autor em 2 ou 3 trabalhos diferentes. Essa ideia pode ser útil para o seu trabalho de conclusão de curso. Então é bom que vocês organizem esses textos que vocês estão lendo, e aí vocês vão compondo uma biblioteca de estudos para vocês, que são as suas ferramentas de trabalho enquanto cientistas sociais. Então, em resumo, aprender a ler bem textos acadêmicos resulta em desenvolvimento da autonomia intelectual e do espírito crítico, porque vocês vão entender como é que são os mecanismos de produção daquele texto, e assim vocês vão poder fazer uma crítica mais bem qualificada, entendendo que aquilo que está sendo escrito naquele texto pode ter uma certa fundamentação, tem uma lógica operando por trás, tem referências, está inserido num debate com outros autores. Então, a leitura que vocês vão fazer desses textos, ela não vai ser baseada numa opinião só de gostei, não gostei, é fácil, é difícil, eu concordo, eu não concordo. Mas vocês vão poder ter uma leitura dos argumentos que estão ali, de onde eles vêm, como eles são fundamentados, e aí se vocês tiverem objeções, tiverem críticas a fazer ao texto, vocês podem fazer isso de uma maneira muito mais qualificada. Isso é um benefício de uma leitura treinada. E vocês podem fazer isso, inclusive, com outros gêneros textuais que não são os acadêmicos, como, por exemplo, notícias de jornal. Quando vocês aprendem a ler bem, por mais que seja difícil, e seja um pouco desanimador no começo para alguns, vocês vão ver que vocês vão aproveitar mais o curso, né? Que vocês não vão se sentir alienados daquilo que vocês estão fazendo, que os textos vão começar a fazer mais sentido, as aulas vão começar a fazer mais sentido, e vocês não vão ficar naquela sensação de não sei o que eu estou fazendo aqui, cair de paraquedas nessa aula, não faço a menor ideia do que a professora está falando. Isso vai começar a fazer mais sentido para a vida de vocês. E a gente só consegue fazer bem alguma coisa quando a gente consegue atribuir sentido a ela, né? Então, aprender a ler bem dá acesso para vocês à compreensão das estruturas dos textos e das operações lógico-conceituais ali realizadas. É o que eu falei. A gente faz coisas quando a gente escreve textos. Tem operações que estão mais ou menos explícitas ali que a gente consegue identificar. Isso vai melhorar a capacidade argumentativa de vocês. Quando vocês estiverem debatendo um tema qualquer, mesmo que não seja um tema relacionado àquilo que vocês estão lendo, vocês vão entender os mecanismos pelos quais os argumentos são construídos e vocês vão conseguir operar esses mecanismos. Então, vocês vão conseguir conversar melhor sobre assuntos importantes, né? Assuntos que dizem respeito à vida de vocês, à política, à economia, à sociedade, à cultura, aqueles temas que assim, tocam o coração de vocês e nos quais vocês se envolvem em discussões. E, por fim, uma boa leitura ajuda vocês a ganhar tempo. No começo parece o contrário, porque as coisas que eu vou propor para vocês exigem um certo tempo para fazer. Assim, professor, eu mal tenho tempo para ler, a senhora ainda quer que eu faça isso, faça aquilo. Mas como vocês vão ler mais fácil, vocês não vão ficar tanto travados nesses textos. E no fim da história, mais para frente, com boas leituras, com boas anotações, com bons fichamentos, vocês não vão precisar ficar voltando sempre a estaca zero. Vocês já vão ter um repertório que vocês vão poder mobilizar quando vocês forem fazer os trabalhos finais, quando vocês forem fazer iniciação científica, quando vocês forem fazer as monografias de vocês. Bom, antes de falar sobre gêneros textuais, vamos recuperar um pouco a definição da palavra gênero, que eu peguei do dicionário que é disponibilizado pela própria plataforma do Google. A gente, nas ciências sociais, em geral, fala gênero falando sobre diferenças socialmente percebidas entre os sexos, né? Aqui, a gente está falando de gênero de uma maneira mais abstrata, mais geral, que é um conjunto de seres ou objetos que possuem a mesma origem ou se acham ligados pela similitude de uma ou mais particularidades. Então, o gênero é uma espécie, é um tipo, é uma classe. A gente tem um exemplo lá do Google. Na festa havia todo gênero de gente, ou seja, tinha vários tipos de gente naquela festa. Então, gênero é uma palavra que pode ser usada pela lógica, porque ela identifica propriedades em comum entre uma classe de indivíduos. É uma palavra importante na taxonomia da biologia, né, na classificação dos seres. Então, gênero é o que está, se não me engano, acima da espécie, né?
nas artes plásticas e na literatura, tem sentidos mais próximos com os que a gente vai usar aqui, que são essas categorias em que são classificadas as obras artísticas segundo o estilo e a técnica. Então, na literatura, talvez vocês lembrem lá das aulas de língua portuguesa no colégio, a gente falava do gênero lírico, né, o gênero e o gênero épico, que são gêneros poéticos, o gênero dramático, que era mais voltado para o teatro. Mas quando vocês vão escolher um filme no Netflix ou numa plataforma de streaming que vocês acessam, vocês vão ver ação, suspense, romance, isso também são gêneros a partir dos assuntos que esses filmes vão abordar, ou séries vão abordar. Isso também são gêneros. E existem os gêneros textuais. Então, eu recupero aqui uma definição que a professora Simone Sarmento utilizou num videozinho chamado Gêneros Textuais Acadêmicos, que faz parte de uma sequência de videoaulas do curso de escrita acadêmica organizado pela professora Rosana Pinheiro Machado. Esses vídeos estão todos no YouTube, no canal da professora Rosana. Eu sugiro que, se vocês tiverem tempo, vocês vão lá assistir, porque os vídeos são muito legais, eles ajudam muito a escrever. E nesse vídeo da professora Simone Sarmento, ela recupera uma definição que é bakhtiniana, né, um pouco vinda do teórico da linguagem Mikhail Bakhtin, que coloca os gêneros textuais, ou gêneros do discurso, como tipos relativamente estáveis e reconhecíveis de textos. Então, você consegue ler, identificar coisas naquele texto que, isso faz com que esse texto seja daquele gênero. Isso se dá um pouco pelo conteúdo temático, pelo assunto do texto, pelo estilo, ou seja, quais são os elementos da língua, o vocabulário, a gramática, o registro, o tom do texto. E pela construção composicional, quais são as seções do texto, como é que são as partes do texto integradas, qual é a coerência daquele texto. É importante lembrar que todos os discursos, todos os textos, sempre têm um interlocutor pretendido, alguém para quem se fala, se escreve, e que esses gêneros podem ser nomeados. Então, eu pego aqui para vocês um exemplo de gêneros textuais que eu tenho certeza que todos vocês leem de vez em quando, porque a gente sempre fica lendo isso quando a gente está no banheiro e demora mais tempo do que a gente queria lá, que é rótulo do shampoo e a bula do remédio. Então, vocês podem ver que são gêneros textuais aqui, né? São palavras que estão escritas e que têm um certo objetivo, têm um certo assunto, têm uma certa organização. Eu peguei esse rótulo aqui de shampoo masculino, acho que de um site mesmo da fabricante, e que vai dissecando, né, onde que é a marca, qual que é o tipo, shampoo, para que ele serve, qual que é o benefício dele, quais são os ingredientes, como é que se espera que ele vai resolver o seu cabelo, data de validade, isso é muito importante, a gente sempre tem que olhar para isso quando vai no supermercado. Qual é a lista de ingredientes, como é que a gente usa ele, né? Modos de usar. Tudo isso está no rótulo do shampoo, de qualquer shampoo. Inclusive, tem algumas regras de padronização disso. E a mesma coisa com a bula do remédio, né? Tem informações que são mais para você, que está precisando tomar o remédio, e tem informações que não aparecem muito aqui, que são mais técnicas, que são para o farmacêutico, para o médico. Mas apresentação, como é que vem o remédio, do que ele é composto, para que ele serve, como que ele funciona, quais são as contraindicações do remédio, como é que você guarda o medicamento para ele não estragar. Então, tudo isso são informações do gênero textual, bula de remédio. A gente sai do banheiro, vai para outro cômodo da casa, tem os gêneros textuais da cozinha. Tem um gênero que eu não pus aqui, mas agora me ocorre, que a gente conhece também, que é a tal da lista do supermercado, que muitas vezes fica presa na porta da geladeira. Bom, aqui eu peguei 2 exemplos de receita de bolo. O que a receita de bolo é? Um gênero textual também, que normalmente é composto por 2 elementos principais, que são os ingredientes para fazer o bolo e o modo de preparo, quais são as etapas, os procedimentos que você tem que fazer com aquele ingrediente para que saia o resultado final, que é o seu bolo. Quando você pega um livro de receitas editado por uma editora, um site e tal, normalmente vai ter também uma foto, uma ilustração do resultado final. Se você pega esses blogs de cozinha ou vídeo, vão ter alguns comentários, ai, que delícia, coisas assim, valorativos
sobre o bolo ou a comida que está sendo preparada. Eu gosto de trazer esses exemplos manuscritos aqui, de caderno de receita de vovó, porque muitas vezes o que acontece? Essas receitas que eram trocadas, não é o caso dessa imagem especificamente, tem pequenas observações que vão sendo inseridas conforme a experiência da pessoa, né? Então, aqui está dizendo no finalzinho, não sei se vocês vão conseguir ler, leva ao fogo até engrossar e despeja no bolo depois de pronto. É um modo de preparo da calda de cobertura do bolo. Se isso tivesse num livro, muitas vezes poderia ter uma observaçãozinha, fogo médio, ou então é melhor usar um refratário de vidro, porque senão gruda. Essas coisinhas que a experiência traz, que são conhecimentos individuais, pessoais, sobre uma coisa que foi divulgada para um público maior. E eu estou chamando a atenção para isso porque a gente faz isso também com os textos acadêmicos. Eu vou mostrar para vocês depois. Bom, eu trouxe também para vocês a Bíblia, que é um livro que provavelmente muitos de vocês têm em casa, e que talvez seja o único livro que alguns de vocês tenham em casa, né? É comum que nas casas das pessoas se tenha a Bíblia, se tenham livros fornecidos pelas escolas para as crianças, né? Livros didáticos, e às vezes não tem mais nenhum livro lá, não é um objeto presente no ambiente doméstico. E a Bíblia também tem os seus modos de leitura, né? É muito difícil alguém que vai pegar a Bíblia do começo, do Gênesis, e vai ler até o Apocalipse. Normalmente não é assim que se lê a Bíblia. A menos que você esteja muito interessado, assim, por vários motivos, esteja fazendo escola dominical, esteja no momento que você realmente quer ouvir a palavra religiosa. O que você vai ler? Você vai procurar certos capítulos e certos versículos da Bíblia. Muitas vezes nas pregações os pastores fazem isso, né? Então, você está inclusive leva sua Bíblia para a igreja, o pastor fala, abre no Evangelho de Mateus, capítulo tal, versículo tal. Aí vocês vão ler juntos um pequeno trecho da Bíblia e o pastor vai fazer uma exegese, que é um comentário interpretativo da Bíblia. Então, a Bíblia é um livro muito interessante, inclusive porque para além dessa leitura linear que é possível fazer, existe muitas remissões internas. Muitas vezes um certo versículo da Bíblia tem uma nota de rodapé, depende da edição que vocês estão usando, que liga com outro livro, com outro capítulo, com outro versículo, que tem um sentido complementar, de acordo com aquilo que vocês vão trabalhar. Vocês vão ver que os textos acadêmicos guardam certas semelhanças com os textos bíblicos, no sentido de que muitas vezes existem essas referências internas, né? O autor vai falar de alguma coisa que ele já falou antes, mais acima no texto, ele vai falar de uma coisa que ele vai falar mais para frente. Existem referências externas ao texto, ou seja, existem citações de outros autores, que tem uma certa padronização de como fazer, que é a chamada ABNT, que vocês morrem de medo. Então, todo texto acadêmico, ele tem uma certa intertextualidade e tem remissões internas dentro do texto. Por isso, nem sempre a leitura que se faz de um texto acadêmico ela é totalmente linear. Você sai do começo, chega até o final, sem precisar passar por outros pontos do texto ou por outros textos. Bom, existe esse gênero que já é um pouco mais próximo de um texto acadêmico, que são esses livros que têm verbetes. O dicionário e a enciclopédia. O dicionário, em geral, ele dá uma definição das palavras. O dicionário é seu amigo, né? Ele é chamado de pai dos burros porque as pessoas não têm amor no coração. Porque o dicionário ele é nosso amigo, ele nos ajuda muito. Vocês não precisam ter vergonha nenhuma de consultar o dicionário quando vocês não compreenderem uma palavra. É importante, aumenta o vocabulário de vocês, ajuda vocês a passarem por trechos difíceis do texto. E às vezes pode ser até divertido, assim, você ficar descobrindo palavras que você nem sabia que existia. Então, aos poucos você começa a pirar um pouco no dicionário também. Ele é gostoso de ser lido. Pode te ajudar a ficar resolvendo palavra cruzada. Minha avó faz palavra cruzada sempre com o dicionário do lado. Existem dicionários também que são bilíngues, né, que trazem traduções de uma língua para outra.
E existem os chamados dicionários etimológicos, que vão contar a história das palavras. Esses são bem legais também. Vocês podem encontrar versões gratuitas disponíveis na internet. As enciclopédias são gêneros textuais que têm verbetes mais amplos do que o dicionário, porque ela vai fazer uma análise que não é só o significado da palavra. Por exemplo, eu peguei antropologia aqui, e a gente vai no verbete da Wikipédia ter as divisões da antropologia, ter algumas explicações, trazer alguns dos seus principais expoentes, o que a antropologia estuda e algumas referências externas, né? O interessante da Wikipédia é que ela é uma enciclopédia colaborativa, ela é escrita pelos próprios usuários, então às vezes ela vai mudando. Inclusive ela tem essas advertências aqui em cima dizendo que está faltando melhores revisões para esse verbete da antropologia aqui. Bom, antes de entrar nos textos acadêmicos, o último gênero que eu gostaria de destacar, o grande gênero, seriam os textos literários, que são textos nos quais a gente faz leituras narrativas. A gente acompanha a história que está sendo contada num texto literário. Em geral, são textos que a gente faz uma leitura bastante linear, pela fruição, pelo gosto que aquele texto nos traz, a menos que a gente esteja fazendo algum tipo de análise literária, né, que o pessoal da letras faz muito, mas a gente nas ciências sociais pode fazer também. Então, eu trouxe aqui um trecho do Dom Casmurro, do Machado de Assis, que inclusive tem pequenas marcas, que são esses travessões que indicam o diálogo entre os personagens, que está aqui os personagens principais do Dom Casmurro, que é o Bentinho e a Capitu, falando sobre o filho deles, o Ezequiel, que é uma das grandes tensões do livro, né? Se esse menino, Ezequiel, é filho do Bentinho mesmo, ou ele é filho do Escobar, o melhor amigo do Bentinho. Então, se vocês não leram Dom Casmurro, eu sugiro que leiam, é um livro muito divertido. E eu trouxe como um outro exemplo de texto literário as histórias em quadrinhos, que são uma leitura ao mesmo tempo visual e textual, né? Essa aqui é uma página da história em quadrinho Frankenstein 200, onde tem uma das histórias foi escrita por mim. Então eu estou aproveitando para fazer um auto-merchan. E a gente vai lendo, assim, como um texto normal, da esquerda para a direita, da cima para baixo, mas a gente vai pegando a sequência das ações também pelos desenhos. Se vocês estão lendo um quadrinho japonês, né, um mangá, daí é ao contrário, se lê da direita para a esquerda. Bom, os gêneros textuais acadêmicos, eles são marcados pelo propósito comunicativo deles para a comunidade de praticantes de um determinado campo do conhecimento, os chamados pares. Os textos acadêmicos são escritos para os outros acadêmicos. Essa é uma das principais marcas deles. Então, muitas vezes vocês vão ter dificuldades para ler um texto porque o cara que escreveu está pressupondo que você já saiba uma série de coisas que talvez você não saiba ainda, mas que você vai pegando conforme você vai acumulando leituras. Então, você não precisa ficar angustiado ou angustiada de que você não entendeu muito da primeira vez, porque conforme você vai ampliando seu repertório, algumas coisas vão fazer mais sentido. Os gêneros textuais acadêmicos seguem uma estrutura, e essa estrutura varia conforme o gênero, e obedecem a certos critérios de validação. Porque eles vão ser lidos por pares, eles vão ser avaliados por pares, por outros cientistas, por outros acadêmicos, não se diz qualquer coisa de qualquer jeito num gênero textual acadêmico. Por isso que a gente fala em critérios de validação. Eu fiz uma lista aqui de alguns gêneros textuais acadêmicos. O mais curtinho deles, normalmente, é o tal do resumo. Todo artigo, todo TCC, dissertação e tese tem um resumo que lhe antecede, que é uma espécie de síntese daquilo que vai ser apresentado em termos de objetivos, em termos de metodologia de pesquisa, de resultados, de conclusões. Vocês podem fazer resumos também quando vocês vão tentar participar de um evento acadêmico, quando vocês vão propor um capítulo para um livro que vai ser publicado para uma coletânea. Então, às vezes o resumo vem antes da existência do texto de verdade. Às vezes ele é a última coisa que a gente faz depois que termina de escrever um texto. Existem as resenhas, que são comentários críticos a outros textos, a outras obras, né? Não precisa ser necessariamente textos, mas em geral a gente faz
na academia resenhas de livros, em que você também apresenta uma síntese, né, um resumo dos comentários, dos argumentos que foram apresentados naquela obra, mas você vai avaliando isso. Então tem um grau autoral grande nas resenhas, no sentido de concordar, discordar, apresentar limitações, sublinhar os pontos fortes daquele texto, propor diálogos com outros textos, tudo isso uma resenha pode fazer. Existem os artigos, em que você vai construir um texto de entre 10 e 30 páginas em geral, que você tem uma tese central para ser defendida, uma questão para ser respondida, você vai apresentar argumentos, você vai apresentar dados, informações, resultados de pesquisa e suas conclusões. Tem os ensaios, que são um pouco mais livres e especulativos do que os artigos, então, em geral, um artigo pode apresentar conclusões parciais, mas quando você quer fazer certas experimentações em termos de pensamento, de especulação, propor hipóteses que você ainda não tem condições de responder, às vezes o melhor gênero para essa escrita é o ensaio. O pensamento social brasileiro foi escrito por grandes ensaístas, né? A antropologia tem grandes ensaístas como pais fundadores, como, por exemplo, Marcel Mauss, um dos textos clássicos que vocês vão ler um trecho comigo e depois vão retomar em Teoria Antropológica 2, é o ensaio sobre a dádiva. O ensaio não necessariamente quer dizer um texto pequeno, pode ser um texto curto, mas o ensaio sobre a dádiva, salvo engano, tem quase 100 páginas. Quando vocês vão querer iniciar uma pesquisa, vocês precisam escrever como que vocês pretendem fazer a pesquisa. Para que aquela pesquisa serve? Quais são os objetivos da pesquisa? Quais são os resultados esperados? O que você vai precisar para fazer aquela pesquisa? Em quanto tempo você vai fazer aquela pesquisa? Isso constitui um projeto de pesquisa. Vocês vão trabalhar com o gênero textual projeto de pesquisa nas disciplinas de métodos e técnicas de pesquisa social e nas disciplinas de TCC. Porque para escrever o TCC de vocês no final do curso, a primeira coisa que vocês vão ter que fazer é um projeto de pesquisa. Os relatórios, em geral, apresentam os resultados de uma pesquisa. Então, eles estão intimamente relacionados com os projetos, né? Porque nos relatórios, muitas vezes, você diz se você fez tudo que você previu no projeto, se você fez coisas que você não previu, quais foram os resultados que você conseguiu, o que você fez, o que você deixou de fazer. Tudo isso vai num relatório. O relatório, muitas vezes, vem antes do que um artigo. A partir do relatório, você destaca certos resultados, certas discussões que você quer desenvolver e você transforma aquilo num artigo, ou num capítulo, ou mesmo num livro. Mas, em geral, o relatório tem um registro de escrita um pouco mais seco, né? Então, a gente trabalha para tornar uma leitura um pouco mais fluida quando a gente vai escrever artigos, capítulos e livros. Na vida acadêmica, muitas vezes, os livros não são escritos por uma pessoa só, são coletâneas a partir de um tema, que são organizadas, e aí cada capítulo tem um autor diferente. Bom, quando a gente termina a nossa graduação, a gente escreve o nosso trabalho de conclusão de curso, que pode ser um relatório, pode ser uma monografia, pode ser um artigo. Isso varia um pouco de curso para curso, né? Quando você termina o seu mestrado, você escreve uma dissertação. Quando você termina o seu doutorado, você escreve uma tese. A principal diferença entre dissertação e tese no Brasil, isso varia de país para país, é que uma tese necessariamente tem que propor uma ideia original, tem que trazer algum tipo de inovação para o seu campo. Enquanto a dissertação ela pode ser só uma revisão de literatura, por exemplo. Então, eu vou retomar, né, aquele slide que a gente já tinha visto. A gente vê que esses gêneros textuais acadêmicos, eles podem ser identificados e reconhecidos principalmente pela sua construção composicional, né? Quais são os elementos que compõem aquele texto e pelos seus interlocutores, para quem que aquele texto é escrito. Mas o assunto e o estilo, eles vão variar muito conforme as disciplinas às quais pertencem aquele gênero textual acadêmico que vocês vão ler, aquele texto específico.
Para dar um exemplo para vocês, eu trouxe 2 trechos que a gente usava numa oficina de leitura e escrita acadêmica que foi organizada pelos meus colegas lá da Universidade de São Paulo, a Bruna Giz e o José Muniz Júnior, para justamente, né, trabalhar com essas práticas de leitura e escrita lá na graduação. Então, eu queria que vocês dessem uma olhada agora. Olha esses 2 textos, um do lado do outro. Esse primeiro texto tem uma equação ali, que quase não tem números, né? Porque todas essas letras se referem a variáveis. Tem uma legenda, que é a desigualdade total igual à desigualdade interocupacional mais a desigualdade intraocupacional entre indivíduos. E aí embaixo tem uma explicação dessa equação. A fórmula 1.1a traz a decomposição da variância do logaritmo de renda do trabalho em 2 termos, que representam a desigualdade entre e dentro das ocupações. Em outros termos, V total igual a V intra mais V entre vezes PJT. Representa a proporção dos ocupados no grupo ocupacional J no ano T. Eu esqueci o nome desse Uzinho com a perna, mas esse UJT representa a renda média da ocupação J no ano T. O tracinho T representa a média de todos os salários, grande média do ano T. Agora o pessoal da estatística deve estar querendo me matar, mas enfim. Assim, no primeiro termo, se uma ocupação dista muito da grande média, para mais ou para menos, essa distância é elevada ao quadrado e, por isso, contribui de forma proporcional ao seu tamanho para o aumento geral da desigualdade. Olha o segundo texto. Após o culto da Igreja Cristã Trinitária Quadrangular, uma das mulheres veio em minha direção, deu-me um forte abraço e presenteou-me com um sorriso, enquanto dizia que eu era muito bem-vinda em Urabá. Disse-me também que a partir daquele momento eu poderia contar com ela. Convidou-me, então, para ficar em sua casa, localizada na Calle de la Massacre, topônimo usado no dia a dia de uma forma tão surpreendente para mim como corriqueira e singela para as pessoas de lá. Ela insistiu que Urabá é um lugar bom, manhador, aconchegante. Mas, além desse fato, afirmou gostar de fazer novos amigos vindos de outras terras. Entusiasmada, deixei que a emoção transmitida por Ivete fosse um dos meus guias naquele começo da experiência em campo, em 2009. Engraçado, né? Esses 2 textos eles são muito diferentes um do outro. Será que eles pertencem ao mesmo gênero textual? Olha quais são esses textos. O primeiro texto é um texto publicado na Revista Brasileira de Ciências Sociais, falando sobre os impactos da geração de emprego sobre as desigualdades de renda, uma análise da década de 2000. Então, é um texto que está entre uma sociologia econômica, uma sociologia do trabalho e a economia mesmo, a econometria, e se vale de dados quantitativos, né, de fórmulas, dados quantitativos para fazer a sua análise. O segundo texto é um trecho, um relato etnográfico, de uma pesquisa sobre essa região da Colômbia, chamado de Gota em Gota, Violência, Tempo e Troca em Urabá, Colômbia, que foi publicado numa das principais revistas de antropologia do Brasil, que é a MANA, que é publicada lá pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, ambos os textos são textos de ciências sociais, mas vocês podem ver que eles são muito diferentes entre eles no sentido do assunto e no sentido do estilo, né? Características de um gênero, de um texto acadêmico, perdão. Todo texto acadêmico tem um objetivo. Esse objetivo ele pode ser desdobrado em 2 frentes. Ele tem o objetivo de se comunicar com seus pares, como eu falei, e ele tem o objetivo de defender uma tese, apresentar uma questão central e examiná-la. Por isso, ele vai sempre ter um argumento e uma tese que podem ser identificadas, né? Então, muito do que a leitura de vocês tem que fazer é identificar qual que é a tese, qual que é o argumento principal desse texto. E essa tese, esse argumento, eles visam a resolver um problema, que é uma questão que está sendo investigada por aquele pesquisador que é autor do texto. A gente escreve a partir de uma pesquisa, a partir de uma reflexão, para esclarecer, para elucidar alguma coisa que a gente ainda não sabia. A gente não escreve só para passar por aquilo que já se sabe, por aquilo que já se conhece, por aquilo que todo mundo concorda. Um texto acadêmico ele sempre vai trazer alguma coisa nova, alguma coisa problemática que precisa ser enfrentada, que precisa ser examinada.
para isso, o texto tem uma estrutura lógica. Não se faz o enfrentamento, a análise de um problema, a apresentação de uma tese, a defesa de uma tese de argumentos, de qualquer jeito, sem qualquer formato, né? Então, uma estrutura lógica para que isso aconteça. Sabendo disso, como é que a gente faz para passar de uma leitura narrativa do texto e compreender a sua estrutura? Então, uma das primeiras perguntas que a gente vai fazer lendo um texto é quais são as operações lógico-conceituais que estão sendo realizadas naquele texto. Isso que eu estava falando. Se fazem coisas no texto. O texto é o nosso laboratório. Então, quais são as operações, os procedimentos que a gente faz no texto? A gente pode dar exemplos. Esses exemplos podem ser das nossas pesquisas, né? Eles podem ser exemplos dos nossos resultados, dos nossos dados, eles podem ser exemplos da nossa vida cotidiana, eles podem ser exemplos de pesquisas de outros autores. Aí, dependendo de qual é o seu problema e como é que você estrutura seu argumento, quais são os exemplos que você pode ou não utilizar. Você pode estar propondo e desenvolvendo um conceito. Por exemplo, no começo do nosso vídeo de hoje, eu estava apresentando um argumento, que é o próximo item, de que a leitura que a gente faz de textos acadêmicos não é igual a outras leituras. Então, eu apresento o conceito de leitura técnica para vocês, que é um tipo específico de leitura, que é o que a gente está exercitando aqui hoje, que eu estou apresentando para vocês como é que faz. E para dar exemplos de como a gente lê coisas diferentes de modos diferentes, eu trouxe o rótulo do shampoo, a receita de bolo, a Bíblia, a enciclopédia. Num texto, a gente pode fazer uma objeção a um argumento apresentado por outrem. Você pode fazer uma objeção a si mesmo também. Eu não concordo com o que eu disse antes. Mas, em geral, a gente discorda dos outros, né? Então, para dar um outro exemplo, eu falei para vocês que vocês não precisam e não devem pensar que a dificuldade de vocês de entender um texto tem a ver com falta de inteligência. E com isso, eu estou fazendo uma objeção a muita gente que vai ficar hierarquizando quem pode e quem não pode estar na faculdade. Precisa ser muito inteligente para estar na faculdade pública. Não precisa ser muito inteligente para estar na faculdade pública. Você precisa aprender a fazer um tipo específico de leitura. Então, essa é a minha objeção. Descrever o procedimento, é isso que eu estou fazendo com vocês também ao longo dessa aula. Como que a gente faz? Você faz isso, faz aquilo. Esses são os procedimentos da leitura técnica. Então, os nossos procedimentos, a ideia é que um texto ele exige várias leituras. Professora, eu já mal tenho tempo para ler, vou ter que ler várias vezes. Esse é o ideal, né? Aos poucos você consegue mesclar um pouco essas várias leituras. Mas dependendo do texto, ele vai sim te exigir mais de uma leitura. Textos da filosofia, por exemplo, em geral são textos bastante complexos, que você tem que ir devagarzinho, linha por linha, e que você não vai compreender tudo da primeira vez. E isso é normal, insistindo nisso, isso é normal, que a gente tem que fazer mais de uma leitura do texto. Por quê? Porque a primeira leitura serve principalmente para a gente identificar a ideia básica do texto e produzir uma compreensão geral, né? Qual que é o sentido daquele texto? Qual que é o objetivo daquele texto? O que esse texto quer nos passar? Essa ideia não vai estar em um trecho-chave, que é um hábito muito comum. Eu achei aqui a palavra, a frase que me fez entender o texto inteiro. Então, vocês têm, às vezes, uma experiência meio revelatória, assim, eureka, descobrir finalmente o que essa pessoa está falando nesse texto. Mas, em geral, a ideia central do texto, ela é aprendida melhor quando vocês leem o texto do começo ao fim, e aí vocês conseguem aprender uma visão de conjunto. Então, é para isso que a primeira leitura serve. Na segunda leitura, você já tendo uma noção geral de para que é aquele texto, o que ele está falando, vocês vão identificando essas ideias secundárias. E essas ideias secundárias, elas sim, estão localizadas em diferentes partes do texto. E aí vocês conseguem ver como elas se relacionam à ideia principal que vocês já identificaram. E muitas vezes, essa relação entre ideias vai acontecer por meio dessas operações lógico-conceituais que articulam as ideias do texto. Então, esse argumento aqui é uma contraposição àquele argumento lá de trás.
essa ideia aqui é um exemplo daquele conceito que ele apresentou lá atrás. Assim, vocês aos poucos vão entender quais são os conceitos, que são as ferramentas de análise utilizadas pelo autor ou autora. E aqui é importante porque o conceito vai variar muito de acordo com a teoria que aquele autor ou autora está utilizando, né? Eu gosto de insistir nisso com vocês. É importante vocês entenderem o que cada autor ou autora quer dizer com aquela palavra que está sendo usada como um conceito. O que quer dizer sociedade para aquele autor, para aquela autora? Eu não trouxe para vocês a ideia de gênero textual? Então, eu fiz uma conceituação de gênero textual para vocês, a partir de exemplos, a partir de definições. E aí, vocês podem também, nessa segunda leitura, tentar identificar quais são as marcas de estruturação do texto deixadas pelo autor ou autora. Uma das principais que dividem, às vezes, as operações lógicos conceituais do texto são as divisões internas, né? Os títulos das seções, às vezes os destaques, né? Às vezes alguns grifos que o próprio autor deixa no texto ajudam a gente a entender um pouco a estrutura daquele texto. É possível identificar nos textos acadêmicos certos blocos temáticos em que alguma operação lógico-conceitual está sendo realizada. E ao longo da leitura você pode identificar. Às vezes, um texto interrompe um bloco temático e o retoma. Normalmente, essa retomada traz alguma novidade, então você pode até pensar que é um bloco temático novo. Isso depende um pouco de texto para texto. Por isso, uma boa maneira de identificar os blocos temáticos é por meio da numeração de parágrafos. Então, eu dei um exemplo aqui bastante genérico, sem pegar algum texto específico, que, vamos supor que esse texto, a gente tenha numerado dos parágrafos 1 ao 12, o trecho desse texto. Então, os dois primeiros textos estão introduzindo o tema e a questão principal, é a introdução daquele texto. Os parágrafos 3, 4 e 5 apresentam a definição do conceito A. Duas definições diferentes dos autores X e Y. Por exemplo, se a gente estivesse num texto aqui na aula de hoje, qual que é o nosso conceito A? Gêneros textuais. Então, eu peguei a definição lá do vídeo da professora Simone Sarmento, peguei uma definição do dicionário para falar sobre gênero. Parágrafo 6 seria a apresentação de um conceito B. A gente pode pensar no conceito de letramento, né? Que eu falei, na verdade, antes, mas aqui, nesse exemplo, seria depois. Então, os parágrafos 7, 10 e 11 seria uma relação entre os conceitos A e B, né, esses dois conceitos diferentes, para analisar a questão principal que o artigo enfrenta. Opa, pulei do 7 para o 10 e para o 11. Por quê? Porque o parágrafo 8 e 9 fez uma coisa aqui no meio, que é uma descrição do objeto em análise. Então, talvez o autor esteja apresentando e relacionando os conceitos, mas ele pensou, bom, agora para conseguir esclarecer um ponto que eu quero falar dessa relação, eu vou precisar trazer uma descrição no meio, vou precisar trazer um exemplo. Então, ele faz essa pausa, ele traz uma outra operação, e depois ele retoma ali a relação dos conceitos. E aí, em seguida, ele já fez essa análise dele, ele vai comparar com uma outra análise de um outro objeto feito por um outro autor. Então, tudo isso são operações que estão ali no texto e que a gente pode ir identificando. Para fazer um resumo do que eu falei até agora, então, quais são os elementos que caracterizam o texto acadêmico? Um argumento central, a problematização do conhecimento produzido, ou seja, todos os autores que eu estou mobilizando falaram disso, faltou isso, que é a minha questão que eu vou tratar agora, e essa estrutura argumentativa baseada em operações lógico-conceituais. Além dessas leituras, a gente pode fazer uma leitura externa dos textos, que é tentando identificar o seu contexto lógico, quais são os pressupostos do texto, quais são as implicações do texto. Nessa aula de hoje, eu tenho alguns pressupostos. Eu tenho o pressuposto de que vocês que estão me assistindo querem melhorar as habilidades de leitura de vocês. Eu tenho o pressuposto de que é possível fazer isso com algumas técnicas. E tem certas implicações. Eu estou colocando esse vídeo, né? Poderia ser um texto, mas é um vídeo na internet. Isso vai fazer com que alguns de vocês consigam ler?
melhor, porque vocês vão ter assistido, vai fazer sentido para vocês, ou talvez porque esse vídeo é muito grande, alguns de vocês não conseguiam assistir todos e aumentem a frustração de vocês. Então, todas essas são implicações possíveis. E tem um contexto histórico, que é a relação do texto com o autor, com os debates da época, com o período que o texto foi escrito. Então, para fazer essa leitura externa ou contextual, a pergunta que vocês têm que fazer são: o que é esse texto? Quem é esse autor? De quando é esse texto? Para quem é escrito esse texto? Qual é o contexto histórico e acadêmico no qual esse texto foi produzido? Essa coisa do quando é muito importante, porque às vezes a gente quer mostrar erudição e vai citar um filósofo grego para falar de uma questão contemporânea. Talvez isso seja interessante, talvez a gente possa chamar Platão ou Aristóteles para pensar a crise da democracia no Brasil. Mas certamente o Aristóteles não está se referindo diretamente ao PMDB e à coalizão de centro no legislativo brasileiro, porque a própria democracia da qual o Aristóteles estava falando não é a mesma democracia que a gente tem no Brasil hoje. Então, preciso saber de quando é o texto para não usá-lo de maneira anacrônica, ou seja, dar um bug histórico naquilo que vocês estão fazendo. Outro cuidado que vocês têm que ter são com os vícios de leitura, ou seja, aquilo que a gente faz, às vezes, meio sem perceber, e prejudica a nossa capacidade de leitura. Os dois principais vícios são o da leitura fragmentada, que eu já falei, né? Quando vocês vão ignorando ou pulando trechos e vocês vão pegando apenas aquilo que vocês já conhecem, aquilo que vocês concordam. Isso pode distorcer muito, né, o argumento do autor, porque você pode pegar um trecho bonito, uma frase bonita, mas que não, de fato, expressa aquilo que é o argumento do autor. E vocês têm que tomar cuidado de não fazer leituras valorativas, que é fazendo uma espécie de julgamento e discordância do texto antes de entender exatamente o que ele está falando. Ah, não gostei. Ah, esse autor ele é muito de esquerda para o meu gosto. Ah, esse texto é muito abstrato. Essas leituras valorativas, elas não ajudam a gente a entender o texto. É importante que vocês, no curso de Ciências Sociais, consigam entender os argumentos, as teorias dos diferentes autores. Quais são os autores que depois vocês vão mobilizar para fazer as suas pesquisas? É um outro passo, mas vocês têm que entender bem. Vocês vão ter um semestre de Durkheim, um semestre de Marx, um semestre de Weber. É importante que vocês entendam bem os três porquinhos. Se depois vocês vão entender uma sociologia mais marxista, mais durkheimiana, mais weberiana, ou nenhum dos três, isso é uma coisa que o amadurecimento intelectual de vocês vai dizer. Mas se vocês não entenderam direito qual que é o argumento do Durkheim, por exemplo, vocês podem ficar reproduzindo críticas que são muito rasas a esse autor, que é um autor importante e que está muito no pensamento da sociologia, mesmo quando as pessoas não admitem. Isso acontece na antropologia também. Então, assim, em conclusão dessa parte, é importante que vocês se conscientizem que uma boa prática de leitura também sempre envolve algum tipo de prática de escrita. A leitura acadêmica não é uma atividade passiva, que vocês vão ficar ali só passando página, mas ela envolve uma apreensão ativa da estrutura das informações contidas no texto. Então, algumas coisas que podem ajudar vocês enquanto vocês leem é fazer intervenções no texto, com grifos e anotações nas margens, fazer anotações de conceitos e ideias em um caderninho, em um arquivo nos seus computadores ou celulares, ou, o que é mais interessante, mas leva mais tempo, é fazer fichamentos. Eu vou falar de fichamentos em um próximo vídeo. Aqui eu queria falar um pouco sobre intervenções no texto. Vocês vão ouvir muito gente falando que é pecado rabiscar no texto, grifar o texto. É pecado fazer isso se o texto não for seu. Se vocês pegarem um livro da biblioteca e ficarem rabiscando neles, isso é errado, porque isso vai atrapalhar as próximas leituras de outras pessoas. Mas se vocês têm o texto seu, seja que vocês compraram o livro, seja que vocês tiraram xerox, seja que vocês tenham a versão digitalizada, grifem. Não tenham medo de grifar. Não tenham medo de grifar de maneira que pareça meio boba, porque é assim que vocês vão experimentando com o texto. O texto tem que ser um espaço de experimentação para vocês. E assim, algumas dicas.
Não se deve grifar apenas por achar bonito ou concordar com um trecho, porque é isso, às vezes vocês estão lendo um texto inteiro, acham uma frase muito bonita, e essa frase é extremamente secundária no argumento do autor, mas, oxa, eu gostei dessa frase, então vocês vão acabar ficando só com essa frase na cabeça e não com o argumento do autor. Grifos ajudam, às vezes, a delimitar os blocos temáticos no texto. Então, em vez de simplesmente subescrever as linhas, às vezes vocês podem fazer aqueles grifos verticais, né? Isso aqui é um exemplo daquele conceito. Isso é uma boa maneira de grifar também. Os grifos, às vezes, eles ajudam a gente nessas leituras sucessivas, porque eles já fazem uma espécie de mapeamento do texto. E eles ajudam a nossa memória visual. Eu falei que vocês não podem confiar muito na memória, mas algum tipo de memória do texto vocês vão acabar desenvolvendo. Uma das coisas que vocês podem fazer, inclusive, é colocar flechinhas, né, em vez de usar esses marca-textos ou subscrever. Essa é uma coisa que eu faço, vou mostrar para vocês no próximo slide. Outra coisa que vocês podem fazer, interferindo no texto, é fazer essas anotações nas margens. A primeira sugestão é aquela que a gente deu de numerar os parágrafos, cada parágrafo pôr um númerozinho, para vocês irem compondo esses blocos temáticos. Às vezes tem um parágrafo que é muito grande, quando vocês pegam autores franceses, isso é comum. Franceses são inimigos da tecla Enter, então os parágrafos de textos franceses, em geral, são muito grandes. E aí vocês se perdem um pouco. Então, você pode ir lá no cantinho fazer um resuminho da ideia daquele parágrafo, ou das ideias que estão contando naquele parágrafo. Opa, tem uma palavra aqui, um termo, um conceito que eu não sei o que significa. Vocês podem fazer uma consulta no dicionário, pegar o significado daquela palavra e colocar, faz um círculo na palavra, por exemplo, assim. Ideologia. Ideologia, piriri, parará. Bora ali. Não é, assim, uma definição tão sofisticada quanto vocês pegarem um artigo discutindo o conceito de ideologia, mas ajuda um pouco na fluidez da leitura. Vocês podem fazer um comentário pessoal ao texto. Isso não é muito em termos de fazer uma análise do texto, mas às vezes ajuda a gente a ter uma memorização do texto, às vezes ajuda a gente a se relacionar com os assuntos do texto. Esse comentário pessoal, ele pode ser um comentário informado também, né? Ele pode ser, isso aqui me lembra o que o outro autor escreveu no outro texto. Pode ser uma dúvida que vocês podem marcar para depois vir na aula perguntar. E pode ser uma informação extratextual complementar. Então, por exemplo, tem um texto que está apresentando um conceito que vem de um outro autor. Eu já li esse outro autor. E naquela definição do texto original do outro autor, ele fala uma coisa que o moço que está recuperando aqui a citação não tá mencionando, mas que eu acho que é importante ter aqui. Então, eu faço isso. Então, dou exemplos aqui que eu tirei foto hoje da minha mesa. Esse aqui no canto esquerdo é uma foto da minha edição do Efeito Etnográfico, que é um livro da antropóloga britânica Marilyn Strathern. Então, aqui, vocês vão vendo que eu estou fazendo pequenos grifos nos parágrafos. Aqui eu estou fazendo uma definição do conceito que ela está mobilizando. Eu até escrevo com letra de forma, depois eu escrevo com letra cursiva para marcar a palavra que é o conceito. Eu faço uma flechinha, às vezes, quando eu acho que essa parte aqui é importante. Então, além de grifar, eu faço uma flechinha. Quando a gente está lendo no celular, eu não consigo ler e anotar ao mesmo tempo no celular. Tem aplicativos de leitura no celular que permitem fazer isso, mas eu prefiro estar com um caderninho, fazendo anotações. Como eu tirei foto com o meu celular, eu usei um outro celular meu quebrado para fazer esse exemplo aqui. E no computador, a gente pode também ir grifando, né? Se vocês vão aqui, esse aqui é o Adobe Reader, que é um software de leitura bastante comum para ler PDF. Então, tem um artigo do Alexandre, que vai estar hoje na aula do Projeto Educação Pra Quê, que eu estava lendo. Tem essa ferramentazinha, cadê meu mouse? Essa ferramentazinha aqui, que é a ferramenta de grifar, tem diferentes cores que vocês podem usar. E tem a ferramentazinha de fazer comentários, que são como anotações nas margens. Aqui, por exemplo, o Alexandre está discutindo com o antropólogo inglês Tim Ingold, falando sobre aquisição de habilidades, e aqui eu faço uma observação, que essa ideia de habilidade do Ingold é diferente da ideia de habilidade de um outro autor chamado Philippe Perrenoud.
Enfim, lendo em condições adversas. Então, eu acho que é um assunto que a gente tem que tratar aqui, que é o seguinte, eu estou dando dicas de leitura para vocês que exigem que vocês tenham um certo tempo, uma certa concentração, aquilo que eu falei no início da aula. Agora, qual que é a situação? Né? A gente teve no Brasil, no início dos anos 2000, uma enorme ampliação e massificação do ensino superior. Na verdade, é um processo que vem de mais tempo, vem desde os anos 80, mas isso teve uma mudança de escala, inclusive, no começo dos anos 2000, a partir do começo dos anos 2000. E aí, o que acontece? Então, vocês são demandados pela universidade a fazer uma leitura técnica desses textos, né, uma leitura acadêmica, com uma certa quantidade de páginas por semana por disciplina. No fundo, a gente se organiza um pouco assim, eu não posso dar mais do que 15 páginas para os meus alunos lerem de uma semana para outra, 30 páginas. Isso vai mudando um pouco conforme vocês vão evoluindo no curso. A gente tenta ficar um pouco nessa margem, assim. Mas, por outro lado, por mais que a gente queira que vocês façam essa leitura técnica, cuidadosa, com fichamento, vocês chegam pra gente e falam, professora, mas eu trabalho o dia inteiro, chego na faculdade à noite cansada, ainda quando chego em casa eu tenho que terminar de limpar a casa, dar comida para meus filhos, piriri pororó. Então, o que os professores normalmente respondem? Mas vocês não conseguem ler no ônibus quando vocês estão indo para o trabalho, na hora que vocês param para almoçar, no momento que o neném dormiu, que a máquina está terminando de bater a roupa? E é claro que essas leituras encaixadas, elas provavelmente não vão conseguir ser essas leituras com todas essas técnicas, com todos esses passos que eu estou falando para vocês desde o começo da nossa conversa. E a gente sabe disso, né? Ou pelo menos deveria saber disso enquanto professores e professoras. O que eu falo para vocês? Tenham sempre os textos de vocês à mão. Seja o livro, seja o xerox, seja o arquivo no celular. Porque vão surgir alguns momentos em que vocês vão conseguir se concentrar. Né? Que não são muitos, mas talvez não sejam muitos. Mas que vocês, se não tiverem com os textos, aí sim que vocês não vão conseguir aproveitar. Então tenham sempre à mão também material de anotação. Porque aí vocês aproveitam melhor essa leitura podendo anotar. Eu sempre ando na minha bolsa com pelo menos um caderno e uma caneta, além de algum texto que eu esteja estudando. Porque 1, 2 páginas que eu leio daquele texto, que eu tenho um espacinho para fazer anotação que não vai se perder, já é um ganho, quando a gente está com muita correria. Não é o ideal, mas ajuda. Vocês podem aproveitar os horários de aula para retomar os textos. Então, se vocês não conseguiram ler bem, ler com cuidado, ler todo o texto, a aula é um bom momento para estar com o texto na mão. Porque os professores e professoras de vocês vão estar estruturando a aula em torno dos textos que eles pediram para vocês lerem. E aquelas 2, 3 horas de aula, se vocês, em vez de sair para ficar tomando água a cada 5 minutos e bater papo no corredor, ficarem lá, vocês vão ter tempo para compensar um pouco daquilo que vocês não conseguiram fazer durante a semana de vocês. Se vocês conversam com seus colegas, às vezes também fica mais fácil entender os textos. Né? Não precisa ter vergonha de, vocês entenderam o que o autor escreveu na página tal? Eu não entendi. Porque às vezes juntos vocês chegam numa compreensão que sozinhos vocês não conseguiriam. Todo estudo é uma atividade colaborativa, não é uma atividade competitiva. Né? Existem vários dispositivos na nossa sociedade que criam mecanismos de competição, e eu acho que é um pouco nosso dever lutar contra isso. Não se desfaçam dos textos de aulas anteriores. Terminou o semestre, vou tocar fogo em tudo? Não faz isso. Guarda. Pega uma pasta, pega uma caixa, algum lugar onde esse texto vai estar protegido, que não vai molhar, que não vai rasgar, que o cachorro não vai fazer cocô em cima. E guarda, porque talvez uma outra disciplina vai retomar esse mesmo texto. E aí você já fez uma primeira leitura dele, já tem algumas anotações, então você não vai chegar tão cru naquele texto. E por fim, esse é um comentário de gênero não textual, mas de gênero sobre diferenças sociais percebidas entre os sexos. Tentem redividir as tarefas nas casas de vocês. Sobretudo, tentem conseguir colaboração dos seus respectivos cônjuges, né, companheiros e companheiras, das crianças, das outras pessoas com quem vocês moram. Né? Porque a família é fundamental para que vocês consigam estudar. E acho que aos poucos, exceto em casos realmente que são de convivência mais difícil, se vocês vão praticando
os estudos, o resto da família vai entendendo a importância disso também. Agora, é difícil argumentar que você precisa de tempo para estudar se quando você está de bobeira você fica só jogando joguinho no celular, né? Então, não é um comentário moralizante. Eu acho que o joguinho do celular também é importante. Mas vocês têm que fazer tudo com a justa medida das coisas para vocês não se prejudicarem. Então é isso, eu também usei algumas referências para montar essa aula, né, que vocês podem ver aqui, tanto dos exemplos de textos que eu trouxe, como de outros cursos de leitura e escrita acadêmica. Alguns deles, né, tem um curso de leitura e escrita acadêmica que foi feito pela USP, que está disponível online. Tem esse curso de escrita acadêmica da Rosana Pinheiro Machado, que está disponível no canal dela. São cursos bem legais de acompanhar. Então, bons estudos para vocês e até a próxima aula. Muito obrigada.